Boa noite a cada um de vocês que aí na sua casa nos assiste, nos acompanha também neste momento de culto, onde nós agora queremos olhar para a palavra do nosso Deus. Como dito lá no início do culto, nós estamos num domingo festivo, o amanhã seria um domingo festivo aqui na casa do nosso Deus, domingo de Ramos. E neste domingo de Ramos, costumeiramente a igreja em festa abre as portas para aquela que é a semana mais intensa da vida de Jesus, enquanto ele aqui esteve conosco. E nessa semana tão intensa da vida de Jesus, são muitos os momentos que nos chamam a atenção e que a igreja relembra a cada ano, para chegar então lá na Sexta-feira Santa, lembrar do ápice, do grande momento de amor de Deus, ou da grande demonstração de amor de Deus por cada um de nós, ao dar o seu Filho Jesus na cruz para morrer por nós. Até lá, muitas coisas, ou muitos momentos são relatados pela Bíblia. Jesus entra em Jerusalém, no texto que nós lemos hoje. Jesus começa a ensinar as pessoas, Jesus conta parábolas, Jesus conta algumas parábolas muito conhecidas, como a parábola dos lavradores maus, conta a parábola dos dois filhos, conta a parábola de uma grande festa, onde muitos são convidados e poucos vão a essa festa. Jesus fala em vigiar, Jesus também fala diretamente sobre o fim dos tempos, sobre a vida que nos espera lá com Deus nos céus. Jesus vai até o templo, Jesus expulsa os comerciantes do templo, Jesus ali no templo começa a ensinar. Os fariseus, os judeus começam a não gostar dos ensinos de Jesus, as pessoas se aglomeram ao seu redor. Jesus então, ou melhor dizendo, os judeus então tramam um pacto para trair Jesus, para prender e para matar Jesus. Nessa semana tão intensa, Jesus tira um momento para reunir-se com aqueles seus amigos, seus discípulos, seus seguidores, os reúne em sua casa ou numa casa para cear, para celebrar a Páscoa dos judeus. Jesus institui a Santa Ceia, esse presente que ele deixa a cada um de nós. Jesus, logo depois de instituir a Santa Ceia, também vai ao Getsêmani e ora. Jesus é traído por Judas, Jesus é preso, julgado, condenado, morto, sepultado. Jesus ressuscita no domingo. Que semana bem intensa, que semana cheia na vida e na história bíblica do Filho de Deus aqui entre nós. Olhando de domingo a domingo, são muitos os fatos e muitos os momentos que poderíamos destacar para falar hoje, nesse culto, ou nesse domingo ou sábado, hoje, amanhã domingo de Ramos. Mas eu gosto de olhar para os textos em especial. E o texto tão conhecido, o texto de Mateus 21, que nos fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, tem alguns detalhes muito especiais. E hoje eu quero chamar a atenção para um pequeno detalhe desse texto que faz com que esse acontecimento ou com que essa semana se torne ainda mais importante para a minha vida, para a tua vida. Diz o versículo 2 que nós lemos antes, que Jesus pede aos seus discípulos que vão até o povoado mais próximo, ali encontrariam um jumento, uma jumenta, um jumentinho. Se alguém pedisse para que precisassem desses animais, eles deveriam de responder: o mestre precisa deles, e assim acontece. Os discípulos voltam no versículo 6, então Jesus monta nesse animal, nesse jumento, e Jesus então vai e entra na cidade de Jerusalém. Um texto tão conhecido, um texto tão batido para nós, a entrada triunfal de Jesus. Mas eu quero olhar um pouquinho para esse detalhe, para esse detalhe especial desses dois versículos, do número 2 e o número 6. O evangelista Lucas, quando ele relata esse mesmo texto, ele acrescenta ainda, dizendo assim no versículo 30, Lucas 19, 30, que esse jumentinho nunca havia sido montado. E há um tempo atrás, quando li esse texto, me despertou assim
a curiosidade para conhecer um pouquinho mais desse detalhe, entender um pouquinho mais do porquê o evangelista Lucas, porque Mateus e os outros evangelistas relatam essa história, com tantos detalhes, tão importante para a vida de cada um de nós. Olhando um pouquinho para a vida, e olhando um pouquinho para essa história, nós podemos ver que nesse pequeno detalhe nós podemos aprender muito para a vida de cada um de nós. Quero olhar de novo para a história do pequeno jumentinho, que nunca havia sido montado, para esse detalhe. Provavelmente, talvez alguns de vocês digam ao me ouvir agora: poxa, o pastor vai falar sobre um jumento num momento tão difícil da vida do nosso país, da nossa igreja, do nosso povo. Teríamos tantos outros textos especiais para se falar sobre a confiança que precisamos ter em Deus. Mas esse pequeno detalhe me chamou bastante atenção. E talvez para quem tem um jumento em sua casa, ou para quem conhece esse animal, pode ver o quanto esse detalhe é importante para a nossa vida. Esclarecendo, eu não tenho nenhum jumento, e nunca tive, nunca vi um jumento e um jumentinho. Mas ao me deparar com esse fato, descobri, ou fui pesquisar um pouquinho e descobri que esse animal, o jumento, é um dos animais que tem grande dificuldade de se relacionar com o ser humano. Pesquisando mais um pouquinho adiante, pude ver que para ser domado, para o jumento ser domado, é um dos animais mais difíceis para o ser humano adestrar, ou domar, ou colocar sob o seu comando, pois domar ou adestrar é justamente fazer isso com o animal, que o animal saiba que naquele momento você que comanda a sua vida. E pelo que eu estudei, diz lá que o jumento, em cada momento da sua vida, ele toma as suas atitudes e as suas decisões. Olhando mais um pouquinho adiante nesse pequeno detalhe, podemos perceber ou notar que quem conhece esse animal fala sobre a doma do jumento ser algo tão difícil que na primeira semana que você tem contato com o animal, uma semana inteira você precisa acariciar o animal, falar com ele, ter uma relação com ele de confiança, para que ele passe a olhar para você. Na segunda semana, então, você acha, pronto, agora ele já confia em mim, eu posso montar. Não, o jumento certamente não deixará você montar nele. Na segunda semana você coloca alguma coisa sobre o lombo do animal, um tapete talvez, um pano, alguma coisa, para que ele vá se acostumando com a ideia de ter algo no seu lombo. Provavelmente na terceira semana, se você tratar ele bem e não esquecer de dar carinhos, ele estará confiando em você, mas ainda assim ele não deixará você montar nele. Provavelmente você vai colocar o pano, talvez vai colocar algum peso, como uma sela ou alguma coisa, para que ele vá se acostumando. Não antes da quarta semana de contato com o animal, você poderá subir nele, e provavelmente ele não vai andar com você em cima. Da quinta para a sexta, para a sétima semana, talvez, quando você então der o comando, ele vai seguir caminhando. Por que eu trago essas curiosidades? Por que eu trago essa história? E por que eu trago esses assuntos para refletir no dia de hoje? Porque esse texto e esse detalhe nos passa tantas vezes desapercebido. Jesus manda os seus discípulos buscar o jumento e a jumentinha. Provavelmente os discípulos não conseguiriam trazer o jumento sozinho, ou o jumentinho sozinho. Quando o jumentinho está à frente de Jesus, a atitude muda. E imaginem a cena: Jesus, os discípulos colocando em cima do lombo desse animal que nunca havia sido montado, colocando as suas capas, Jesus subindo e Jesus entrando tranquilamente em Jerusalém. É assim que nós imaginamos essa cena. Agora vamos vir para a vida real. Como vocês realmente acham que seria essa cena? Montar um animal que é tão difícil de se adestrar, montar esse animal que é tão difícil de confiar no ser humano. Mas diante de Jesus, parece que até o jumento
entendeu algo que nós seres humanos às vezes levamos uma vida toda para entender. Até o jumento entendeu que diante de Jesus, a sua natureza, a sua vontade, o seu ímpeto precisa ser dominado. Pois diante da obra de Jesus, diante do amor de Jesus, diante do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus, nem mesmo o jumento consegue resistir e cede ao mestre. Nem mesmo o jumento consegue negar a sua fidelidade àquele que é o nosso Salvador. E para que Jesus então possa entrar em Jerusalém, nós precisamos imaginar novamente a cena onde aquelas pessoas, ao verem Jesus entrando na cidade, o aclamam como o Rei da Glória, como o grande Rei da vitória, tiram as suas vestes, vão jogando à frente do jumento, tiram galhos de árvores, vão colocando à frente do jumento. Lembrem-se, o jumento é completamente chucro, nunca ninguém havia montado nele. Uma cena que para nós, mesmo não conhecendo um jumento, parece ser algo inimaginável. E aí eu quero trazer isso para a nossa vida. Me desculpem a comparação que eu farei agora, mas muitas vezes, muitos de nós, muitos que estão ao nosso redor, provavelmente nesse momento em que nós vivemos, estão vivendo assim como o jumento viveu aquele momento onde ele entrou com Jesus em Jerusalém, sem saber o que está acontecendo, completamente perdidos, porque nunca vivemos este momento antes. De igual forma, diante de nós são jogadas notícias ruins, são jogados dados de morte, dados de pessoas que perderam a luta contra esse vírus tão assustador. São jogados diante de nós o caos, o medo, fazem com que muitas vezes a gente fique assim, sem saber o que está acontecendo. Pessoas gritando de um lado, pessoas gritando de outro lado. Tudo é novo para nós, assim como foi certamente para o jumento. O jumentinho seguiu a sua vida, a sua caminhada com Jesus. Nós precisamos, em nossa vida, também continuar caminhando, porque sim, a dificuldade é grande, o obstáculo é gigantesco, as coisas são tudo novas para nós, mas certamente, se nós seguirmos a nossa caminhada, na certeza de que quem está conosco é o nosso Salvador, nós podemos ver sim a nova Jerusalém que Deus prepara para cada um de nós. Hoje nós estamos impedidos de estar aqui como povo de Deus, aqui nesse mundo reunidos, como a Jerusalém de Deus aqui na terra, mas certamente nada irá nos afastar deste Deus que promete sim que nós iremos todos juntos para Jerusalém celeste. Seguimos caminhando. E por que ter medo? Por que duvidar? Por que não seguir adiante? Se aquele que está conosco é o nosso Mestre, é o nosso Salvador Jesus, aquele que a Escritura Sagrada promete para perdoar a mim e a cada um de vocês. Por que não seguir adiante? Por que não seguir até a nova Jerusalém? E me desculpem novamente usar o exemplo do jumento para comparar com cada um de nós. Façam assim como o jumento, sigam com Jesus, entreguem-se completamente, mesmo que a natureza humana de vocês diga: não, eu preciso resistir, eu preciso ficar longe, eu preciso não aceitar que alguém me coloque sob o seu jugo ou sob o seu comando. Mas a palavra de Deus diz que o comando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é algo leve, é algo bonito, é algo maravilhoso para a nossa vida. Por isso, entregue-se também nas mãos do nosso Deus, entregue-se completamente nas mãos desse Deus e siga a sua vida. E para terminar esse momento de reflexão, eu quero trazer para vocês uma pequena história, não uma história, sim uma história de que teria seguido este momento ali da entrada triunfal de Jesus,
E depois de Jesus então chegar a Jerusalém, ali no centro da cidade, tendo soltado novamente então o jumentinho, ele voltou para junto da sua mãe. E essa pequena história é bem interessante. Ao voltar para sua mãe, o jumentinho teria dito assim: mãe, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Um homem me chamou, subiu no meu lombo, e quando eu fui entrar em Jerusalém, todos aclamaram. Aí as pessoas vibravam quando eu passava, as pessoas se alegravam com a minha presença, as pessoas vibravam em qualquer lugar que eu chegasse. Mãe, eu estou tão feliz, porque realmente eu pude viver este momento de grande glória. Passaram mais alguns dias, então, o jumentinho novamente quis experimentar esse momento de grande glória e decide então fazer o mesmo trajeto novamente. Ao chegar lá no centro da cidade, as pessoas acabam tocando esse animal para fora, acabam xingando, maltratando ele, porque ele ali apenas era um estorvo para aquelas pessoas. O jumentinho, voltando triste para junto da sua mãe, lhe relata novamente o acontecido. E com bastante tristeza diz: mãe, eu passava e as pessoas que antes vibravam com a minha presença, agora elas me xingavam, agora elas me maltratavam. E a mãe, de uma forma muito calma e tranquila, olha para o jumentinho e diz: mas e aquele homem que estava contigo? Ele novamente estava contigo? E o jumentinho diz: não, agora dessa vez eu fiz todo o trajeto sozinho. E a mãe então termina essa história dando a moral da história, dizendo assim para o jumentinho: aprenda essa lição, sem Jesus você não passa de um simples jumento. Que essa pequena história, pesada talvez para nós, possa fazer com que cada um de nós reflita, nessa semana tão especial que se inicia, que sem Jesus nós continuamos sendo apenas um jumento. Que Deus nos acompanhe e que possamos viver intensamente essa semana que está se abrindo para cada um de nós, e que possamos vivê-la assim diferente, mas sempre com Jesus. Ele nos conduz para a nova Jerusalém celeste. Amém.